Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. Bom, hoje a gente vai dar uma pequena pausa, do nosso material sobre o Kingdom of Flames. Para quem não sabe, nós estamos analisando esse material, que não é lá tão bom, mas pelo menos está gerando algumas curiosidades interessantes que talvez venham a ser úteis. E durante essa pausa, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito dita no dia a dia do praticante de magia, certo? Que foi inclusive uma questão que me veio à mente, que é sobre ataque astral e defesa astral. Eu sei que todos vocês amam esse assunto, tanto que basta a gente colocar um livro, um PDF qualquer de defesa psíquica, ataque astral, e ele já bate recorde de mais baixado, da nossa biblioteca. Então, por conta disso, eu estava pensando em alguns aspectos que raramente as pessoas levantam. Todo mundo, quando entra no mundo ocultista, ou mágico, ou bruxo, vamos colocar assim, as pessoas elas acreditam que existem sim pessoas que vão atacar e pessoas que vão defender, pessoas que vão atacar e defender e etc. Mas a pergunta é, isso realmente existe? Desde que a gente é pequeno, a gente ouve falar de urucubaca de amor ou de urucubaca de raiva. Muita criança já colocou o nome da professora no congelador para ela não ir para a escola e você não ter, porque você não estudou para a prova. As pessoas fazem amarração, colocam o nome das pessoas dentro de maçãs, com mel e tal e etc. Isso tudo é o quê? Isso tudo são tentativas que a pessoa tem, ou melhor, que aquela pessoa faz, de tentar manipular a vontade de uma outra pessoa. Como é que você ganha uma briga sem nem dar um soco? Basta você convencer a outra pessoa de que ela já perdeu, certo? E aí a gente entra numa questão que é muito interessante, que muitos ocultistas falam, que é a questão da sugestão. O que é a sugestão? É você convencer alguém de alguma coisa que você quer que ela acredite, certo? Você tá certo? Não. Você tá errado? Também não. Você quer que a pessoa acredite naquilo e por conta da sua sugestão, você vai fazer com que a pessoa fique à mercê do que você estiver fazendo. E isso é o ataque astral. Ah, peraí, Gigim, sério? Então o ataque astral, a pessoa não vai ficar tossindo, a pessoa não vai ficar... Cara, ela vai. Só que muitas linhas ocultistas, ou mágicas, vamos botar assim, acreditam que todos os efeitos especiais que ocorrem durante um ataque astral e todas as consequências que ocorrem durante o ataque astral nada mais é do que o resultado da sugestão que foi colocada na cabeça daquela pessoa. Como assim? Pensem comigo. Se você convence uma pessoa de que ela está resfriada, é fisiologicamente comprovado que essa pessoa ela vai acabar gerando determinados sintomas de resfriado. Ela vai sentir uma febre, ela vai começar a espirrar, certo? É mais ou menos uma coisa, um exemplo bem simples, certo? De sugestão é quando você fala, não coça o seu nariz. A pessoa vai lá e coça o nariz, sacou? Ou quando qualquer pessoa faz uma aposta de tipo, vamos lá, vamos ficar sem piscar. A primeira coisa que vai dar vontade de você fazer é piscar. Isso é sugestão, certo? A gente tem vários tipos de sugestionar outras pessoas, seja empática, como um bocejo, por exemplo, ou uma risada gostosa que faz outras pessoas rirem. Essas ferramentas, essa capacidade de sugerir e modificar a forma como uma pessoa está enxergando a realidade, sempre teve no ser humano. E, obviamente, alguns seres humanos vão utilizar isso para foder com a vida de outras pessoas. E isso é um ataque psicológico, certo? Ah, então peraí, então magia não existe? Então é tudo ataque psicológico, é tudo coisa da nossa cabeça? Assustadoramente, algumas linhas mágicas concluíram que é tudo mental, certo? Então, todos os aparatos necessários em um ritual e etc., para eles não seria utilizado
E aí é quando a gente tem os patchworking da vida, né? Que eu juro que eu não vou falar mal dele nesse podcast, mas é uma merda. E que seria o fato de você realizar um ritual inteiro somente no seu plano mental, ou na sua cabeça, vamos colocar assim. Lembrando que não é uma projeção mental, então a gente já explicou muito sobre o patchwork. Mas se você acredita que a magia é totalmente mental, realmente, isso seria parte. Mas os aparatos são necessários de acordo com a forma que você escolheu para sugestionar alguém, certo? Para você inserir a ideia na cabeça de alguém. Aí sim, você vai acreditar que é mental, tu vai acreditar que tu precisa matar uma galinha, tu vai acreditar que tu precisa evocar um demônio e etc. E aí a gente já tem papo para meses de podcast, certo? Mas aí que vem a questão. Por que algumas pessoas fazem um monte de defesas mágicas e ainda assim elas sofrem ataques? E às vezes, vamos colocar, se existisse uma espécie de ranking entre ocultistas, às vezes quem fez o ataque estaria num ranking de sabedoria ou de prática, vamos colocar assim, abaixo da pessoa que estava defendendo, e ainda assim a pessoa que estava defendendo acabou sofrendo, né, as mazelas que aquele ataque provocava. E você pensa, mas por que isso poderia acontecer? Tipo, o cara estuda tanto, o cara pratica tantos anos, já teve várias aulas, professores, tutoriais, leu vários livros, etc. E aí tá aí, uma garota foi lá e fez uma urucubaquinha e pegou nele. Essa que é a questão, a sugestão. Você pode saber o ritual mais complexo de proteção. Você pode ter os aparatos mágicos mais caros e mais bonitos e mais raros para fazer os seus rituais. Se você não tiver total e absoluta certeza de que aquilo funciona, se a sua vontade não estiver totalmente direcionada, concluindo que aquilo vai funcionar, você abre uma brecha, certo? Para que alguém possa sugestionar você e deixar bem claro que, olha, talvez isso não funcione. E aí então começam as rachaduras, quebrando toda a sua estrutura de defesa. E eu tô citando inclusive esse tema hoje porque nessa semana foi um assunto que se repetiu bastante lá no grupo do WhatsApp da Imperium Fortuna, certo? E para você que gosta de debater sobre esses assuntos, etc., entra lá no nosso grupo do WhatsApp, cara. Quase todo dia tem um debate sobre alguma coisa, sexta-feira tem rádio, certo? Os anúncios são feitos lá. Então o que rola? Nesse grupo a gente estava falando bastante sobre ataques e sobre defesa. E algumas pessoas falando sobre, por exemplo, uma limpeza baseada numa espécie de devorador de pecados, onde você absorve todas as energias ruins e as mazelas de alguém, e como você é fodão, depois você pega aquela energia ruim e despacha, joga fora. Eu citei que isso realmente existe, né? No kardecismo acontece muito isso, de uma pessoa ir e absorver a energia ruim de outra, fazer um passe nela e, com a ajuda do seu guia, jogar essa energia fora, ou purificar essa energia, né, para salvar a pessoa. Mas isso é uma prática que é muito perigosa. Lembrando que isso entra na parte da defesa em si. É uma prática muito perigosa. Por quê? Por mais que você saiba o que está fazendo e você seja muito bom no que está fazendo, nem todo dia é um bom dia. Nem todo dia você vai estar 100%, certo? Você pode ficar doente. Algum acidente pode ocorrer. Você pode simplesmente ter comido alguma coisa estragada e no outro dia tá acordado todo fudido. Uma maionese, sacou? E aí você não dormiu bem e isso vai deixando você baleado. E é nesses momentos que os ataques vão sugestionar para você que você tá pior, certo? Então o que rola? Você é uma pessoa que absorve energia negativa de outras pessoas para jogá-las fora. Se a energia negativa veio de algum lugar, essa vibração negativa ela foi emanada de alguma coisa ou algum lugar. Isso provavelmente vai correr atrás de você para comer o seu cu. E lembre-se, você envelhece, você morre.
bicho, entidade, demônio, anjo, eles não envelhecem. Então eles podem esperar todos os dias da sua vida para que um dia você esteja fraco para que ele possa atacar. E isso é uma das coisas que também comprova o lance de por que uma pessoa com tanto estudo, com tanto apetrecho, com tanto material, blá, 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 acabou sofrendo um ataque bunda e se fudeu. Entendeu? Por quê? Porque ela estava num mau dia. Isso acontece com qualquer pessoa. E outra questão que também foi levantada foi a questão do ataque em si. Qual é a melhor forma de ataque? Obviamente que a gente sempre vai ter a galera que mete o pau na mesa e fala logo, cara, o melhor ataque é aquele que é certeiro e mortal. Eu sou um Hitman. Eu sou o cara que não faz perguntas. Você me chama, eu vou lá e pam! E bem! Todo mundo sabe que esse tipo de babaca existe em todo lugar. É o cara que diz que vai resolver tudo muito rápido, mas no final é só balela, né? Dá pra você realmente conseguir, numa porrada só, fazer um ataque funcionar e já deixar a pessoa fodida? Até dá. Só que, como eu disse, tu tem que ser o cara. E você tem que ter muitas ferramentas, não só mágicas, para conseguir gerar essa situação. Então eu citei, inclusive, que uma das formas que eu mais vejo ocorrer e que normalmente funciona é o ato da pessoa que está atacando ficar constantemente, durante um longo período de tempo, fazendo aquele ataque contra a pessoa ao ponto de religiosamente ela se apegar à prática do ataque contra outra pessoa. Ela vai criar um sigilo, ela vai energizar todo dia aquele sigilo, ela vai fazer algum tipo de ritual, nem que seja tipo mijar e imaginar que tá mijando na cara da pessoa. Todo dia ela vai fazer isso durante um dia, durante semanas, durante meses, durante anos, até que um dia aquilo funcione. Ah, mas Gigi, aí é o acaso, porra. Sim, é o acaso. Magia é a manipulação da realidade a partir do acaso, certo? Você não vai fazer um ritual aqui e a cabeça da pessoa vai explodir, sacou? Você vai fazer um ritual aqui e a pessoa vai acabar perdendo o emprego porque o relógio não despertou. E aí ela vai ficar pobre, e aí ela vai ser mandada embora da casa dela, e aí ela vai morar na rua, e aí ela vai ser estuprada por um mendigo aidético, e aí ela vai morrer de HIV embaixo da ponte fumando crack. Entendeu? E tudo isso começou por quê? Porque o relógio dela não despertou. E quem fez isso? Você fez isso. Você fez o acaso todo acontecer. Entenderam? Então, essa é uma das principais formas. Então, uma entidade ela pode fazer isso durante toda a existência dela, que é muito longa. Uma pessoa ela vai fazer isso durante o período dela. Porém, ela também pode contratar entidades, mas isso já é assunto para um outro podcast. Porque a gente já passou dos 10 minutos e eu queria só deixar essas visões um pouco mais Atos Negros do que Imperium Fortuna, porque é mais um bate-papo sobre, para que a gente possa debater sobre isso. O que é que vocês acham de ataque astral? O que é que vocês acham de defesa astral? O que vocês acham da sugestão? Vocês acham que realmente funciona? O acaso realmente é uma ferramenta tão potente, tão cruel, que pode melhorar tanto a tua vida e piorar tanto a sua vida? Comenta, cara. Compartilha aí o nosso podcast, certo? Entra no nosso grupo, né, do WhatsApp, ou entra no nosso portal imperiumfortuna.com, ou atosnegros.com.br, ou na nossa nova rede social que a gente tem, que vocês vão encontrar lá na Tenebres, certo? É um canto só para ocultistas. E lembrando, gente, que a nossa loja vai estrear nessa sexta-feira e vamos começar a vender itens de qualidade para quem gosta de praticar, seja ataque, seja defesa e qualquer coisa do tipo, certo? Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna!